Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse é o canal Arquitetura e Decoração e hoje eu vou falar pra vocês como é um TCC, um TFG de arquitetura. Bom, ó, eu fui atrás do meu TCC aqui, a gente entrega, essa daqui é uma das 500 entregas que a gente tem e eu vou mostrar um pouco pra vocês. Primeiro eu vou falar sobre as etapas. Então a primeira etapa muito importante que a gente tem é a questão de escolher o tema. Eu acho que isso vale para todos os TCCs, né? Então é importante você escolher o tema, entender que você tem que estar confortável com esse tema, você tem que gostar desse tema, porque você vai ficar olhando para ele todos os dias por um ano. Então tem que ser uma coisa que você gosta, que você realmente tem curiosidade, tem interesse e até tem alguma particularidade com aquele tema, né? Não sei. Por exemplo, eu estudei com uma menina que ela fez uma coisa relacionada à polícia, eu não lembro exatamente, mas era um tema, eu acho que era um batalhão, alguma coisa assim, eu não me lembro de verdade. Mas, por quê? Porque o pai dela era policial, então ela tinha uma relação com aquele tema, né? Então é mais ou menos isso, assim, você tem uma relação com aquele tema, enfim, se você gosta muito de cozinhar, talvez alguma coisa relacionada a algum restaurante, alguma coisa do gênero, mas você tem que ter um fundamento, né? Não é só, eu vou fazer uma casa. Não, tem que ter um fundamento e é muito importante essa questão de fazer casa também, porque casa já tá batido. Então, assim, pra você ter que fazer esse tema, você tem que inovar. Porque eles querem ver o seu melhor, eles não querem ver que você faça uma casa de 2 quartos de 50 metros quadrados. Isso daí é tranquilo de fazer. Eles querem que você faça realmente uma coisa diferente, uma coisa, sabe, legal e que se puder ser inovadora, melhor ainda, né? No meu TCC, no meu caso, foi Arquitetura Socioeducativa, Centro de Reabilitação e Convivência para Jovens Infratores. Aqui, ó. Não dá pra ver muito bem, mas foi esse meu tema do TCC. E eu fiz esse tema porque eu sempre achei muito curioso o tema de presídios, um tema dessa arquitetura socioeducativa, né? Como a arquitetura pode mudar a pessoa, como ela pode mudar a sociedade. Então foi por isso que eu escolhi esse tema e foi um tema realmente que eu gosto muito até hoje. E você também tem que levar em consideração os temas que são proibidos, né? Na hora eles falam ali quais são os temas proibidos. Se você perguntar pro seu professor orientador, ele vai saber te responder. Na minha faculdade, no caso, era prisão e hospital. E tinha mais alguns temas que eu não lembro, mas esses eram os principais. Por quê? Porque a gente não tem planta, por exemplo, de presídio. Você não tem planta de presídio disponível, porque senão as pessoas vão lá e conseguem sair com mais facilidade, né? Então essas plantas não estão disponíveis para as pessoas no geral. Então por isso que eu fui mais para esse lado de um centro socioeducativo, onde não é especificamente uma prisão. Então eu tava naquele tema e eu acabei fugindo um pouco dele para poder respeitar as normas da faculdade. E o hospital, ele não tem, porque é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. E uma pessoa sozinha, fazendo TCC, e ainda não é formado, não trabalha nessa área, teria muita dificuldade, muita mesmo, e provavelmente faria bem errado um hospital. Então por isso ele acaba sendo um tema proibido, pelo menos na minha faculdade foi assim, para garantir, e eu acho válido, né? Eu acho justo essa justificativa. Bom, depois que você escolheu o seu tema, você tem que entender qual vai ser o seu programa, né? Então quantos metros quadrados mais ou menos você vai precisar, enfim, ter uma noção ali de como vai ser o seu terreno. Eu preciso de um terreno de, sei lá, 4.000 metros quadrados, vamos supor. E aí com isso você vai procurar um terreno. Então no meu caso, a gente procurou um terreno mesmo, assim, a gente escolheu um terreno real. Então eu sei que tem faculdades que já dão terreno pros alunos, mas no meu caso a faculdade mandou a gente procurar um terreno. Eu, no caso, precisei de um terreno de 4.500 metros quadrados e ele estava na Moca, em São Paulo. E aí você tem a justificativa do lugar daquele terreno. Então por que a Moca? Não é porque só o que sobrou, o que é o que tinha. É porque a Moca, ela ficava numa região estratégica entre a Zona Leste e o centro de São Paulo, porque foi onde eu vi que tinha índices que me levavam a especificar e colocar aquele terreno ali. O centro de São Paulo já tem muita iniciativa nesse sentido, então eu queria trazer ele um pouco mais para a Zona Leste. Então eu vou até mostrar para vocês aqui como é o meu terreno. Bom, ó, assim aqui era o meu terreno. Então esse aqui já tem o meu projeto já, mas esse era o meu terreno. Então era o terreno com duas frentes, da Rua da Moca e do outro lado. E aí com isso eu consegui fazer um projeto legal. Ele tinha 5 metros de desnível,
e tinha acho que 4.440 metros quadrados, alguma coisa assim. Algo bem próximo dos 4.500 que eu precisava. Bom, e com o terreno escolhido, você precisa fazer o levantamento urbanístico dele, né? Então você precisa entender a zona que ele tá, você precisa entender como ele funciona, se tem ponto de ônibus, metrô, como as pessoas vão chegar naquele lugar, se a região pode ter atividade que você está querendo colocar, isso é muito importante porque isso pode invalidar o seu terreno. Bom, então aqui, olha, por exemplo, eu fiz um histórico da região, tem a leitura urbana. Aqui, ó, tem a leitura urbana, um pouco mais do terreno, um pouco mais da região. Enfim, aqui é o terreno que eu tirei da prefeitura mesmo, né? Aqui, ó. É assim que ele veio do site da prefeitura. Então, bom, você faz toda uma parte de teoria, né? Então você entende na teoria como é o seu tema, quais são os fundamentos, o porquê que precisa daquilo que você está colocando, por que não, quais são as estatísticas, os dados de tudo aquilo. Então tem toda uma parte teórica. O meu TCC, esse caderno aqui, ele teve 100 páginas. Esse caderno aqui ele teve 100 páginas. Essa daqui é uma impressão que eu fiz pra mim mesmo, então tá preto e branco, né? Eu não coloquei cor pra ficar mais barato. É importante também você fazer projetos análogos. Aqui, ó, projetos que são parecidos com o seu, pra entender qual que é a necessidade, o que você precisa colocar no seu programa, o que não precisa. Bom, aí depois disso você vai começar realmente o seu projeto. Então você vai fazer todo aquele esquema do projeto, colocar todo o programa de necessidades, coloca isso numa tabela também. Então, por exemplo, quarto eu preciso de 3, cada quarto com, sei lá, 5 metros quadrados, num total dá tanto. Fazer dessa forma, todos eles ali numa forma de tabela, para mostrar a área de circulação, quantos por cento tem de circulação, enfim, de todas essas coisas, você vai desenvolver o seu projeto. Isso pode parecer pouco, mas é muito trabalho. Até esse momento aqui que a gente chegou, isso cheio de croquis, cheio de coisas, até esse momento que a gente chegou, já me deu aí meio ano de trabalho. Só para vocês terem noção. Olha, aqui são alguns desenhos meus, os croquis, o partido arquitetônico. E depois de muito croquis, muito partido arquitetônico, entender onde o sol bate, onde o sol não bate, onde é melhor, onde não é melhor, enfim, você fez o seu projeto. É importante também você fazer o seu 3D. Tem faculdades que não pedem, no caso a minha pediu, então um 3D bem renderizado, bem legal, bem bacana, e uma maquete. Então você tem na entrega final o caderno de entrega que, no meu caso, a gente imprimiu para cada um dos professores da banca, que no caso eram 3, então foram 3 impressões, mas cada faculdade lida de uma forma diferente. Então foram 3 cadernos desse daqui que eu mostrei para vocês, mais a maquete. A maquete, a escala ela é definida pelo tamanho do terreno, né? Porque tem terrenos maiores, terrenos menores, mas ela é mais ou menos do tamanho de uma prancheta, só para vocês terem noção. Então, a nossa foi desse jeito, o 3D, que já estava incluso nas pranchas. Então, no final, a gente tem as pranchas, que é o que a gente coloca na parede, é o que a gente coloca no final para poder apresentar. Eu sei que tem faculdades que já estão fazendo isso por slides, para não precisar ficar imprimindo. No meu caso, a gente ainda teve que imprimir. Eu fiz num A1, aí isso tem que ser colorido, então você vai gastar bastante. Depois eu falo quanto eu gastei no meu. No meu caso, foram 10 pranchas A1. A minha faculdade tinha um limite de 12, mas eu não precisei das 12. Então você vai deixar o mais enxuto possível. Então você vai contar toda uma narrativa, né? Não é pra deixar a coisa largada. Então pensa que na hora da sua apresentação, você tem que ir andando pela lousa. Não é pra você ficar indo e voltando, porque vai ficar uma zona. Não é. É pra você começar ali explicando o histórico do terreno, explicando por que você escolheu aquele tema, explicando por que você escolheu aquele terreno. Aí depois você explica um pouco sobre o seu tema e qual a sua proposta. Depois você vem com um projeto e finaliza com o 3D. E junto com o projeto você pode colocar uns croquis, enfim. E deixar dessa forma. Uma apresentação limpa, mas uma apresentação muito bonita, sem muita firula, mas o importante é que ela não seja seca também, sabe? Tipo, feito no Word. Eu, no caso, usei o programa InDesign, que é da mesma fabricante do Photoshop, que chama Adobe. Então, Adobe InDesign. É um programa que a gente conseguiu ali de uma forma gratuita, mas que, até onde eu sei, é pago para baixar.
Mas enfim, eu lembro que a gente pegou a versão estudantil, então com isso a gente conseguiu uma versão gratuita ali pelo tempo do TCC, que foi super positivo. É um programa fácil de mexer, eu realmente não conhecia esse programa até esse momento, mas um dos alunos ali explicou. Se quiserem até posso mostrar um pouco sobre esse programa, se vocês acharem interessante, comenta aqui se vocês quiserem. Mas enfim, foi esse programa aí que eu usei para poder fazer essa narrativa e foi muito mais fácil, porque você consegue copiar e colar e tem um layout já pronto, fica quase como uma marca d'água, bem legal, então ele foi bem mais fácil de poder trabalhar com ele e tudo ficar bem alinhado. E aí, depois de tudo isso, você fica o ano inteiro fazendo, e aí tem a pré-banca, que geralmente é uma semana ou 15 dias antes da banca mesmo final do TCC. Então, você tem essa pré-banca que é com um professor mais o seu professor orientador, que eles vão fazer essa pré-banca. O que acontece? Ela não tem nota. Então, você vai pra lá, apresenta como se fosse a banca, leva ela a sério de verdade, e eles vão fazer todas as considerações que você tem que mudar para a banca, se tem consideração ou se não tem. Geralmente tem, porque todo mundo erra, então é importante você pensar que vai ter e você vai ter que ajustar. Aí você ajusta tudo isso naquele tempo e aí sim você vai para a banca final. Na banca final tem mais um professor, né? Na minha faculdade, cada faculdade é diferente. Na minha faculdade tinha mais um professor, e aí sim, eles fizeram uma junção e deram a nota final. Tem faculdades que é só aprovado, a minha faculdade foi assim, era só aprovado ou não aprovado, não teve nota. Tinha nota antes, mas hoje não é. É aprovado ou reprovado. E também tem as pessoas que já são retidas na pré-banca. A pessoa que não conseguiu desenvolver um trabalho e que não adianta, não importa se vai dar 1 ou 2 semanas, ela não vai conseguir entregar um trabalho justo. Então, com isso, a pessoa nem vai para a banca, que não é a sua intenção. A sua intenção é ir para a banca final e passar, e chorar, e ficar muito feliz, gritar, enfim. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha dado um panorama total. Mas se você ainda tem alguma dúvida, fala comigo, ou fala aqui pelo Instagram, ou fala comigo pelos comentários, como você quiser, e eu tiro todas as suas dúvidas sobre o TCC, tá bom? Bom, gente, então é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, deem o seu like e tchau!